Muita gente não sabe, mas Putin já foi visto como uma espécie de Sérgio Moro da Rússia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Putin cresceu na política russa em São Petersburgo, mais especificamente na condição de chefe do porto de São Petersburgo no período em que houve a dissolução da União Soviética. Aquelas pessoas que gostam de Putin dirão que ele tinha excelentes credenciais, era uma pessoa de muito caráter e que sempre cumpria sua palavra e por isso subiu na política russa. Mas Alexei Navalny explicou muito bem no documentário sobre a fortuna de Putin que não foi bem assim. Falamos sobre isso no nosso vídeo Entenda o vídeo que causou os protestos contra Putin na Rússia. Essa história é muito mais próxima da verdade e diz que ele cresceu porque era apoiado pelas principais máfias russas. Como chefe do porto no momento em que a União Soviética se desfazia, ele adotou uma visão de que, desde que pagassem propina para ele, poderiam fazer o que quisessem, não tinha problema para ninguém, ele assinaria qualquer papel. E isso era muito bem visto pelos mafiosos que operavam no porto e em pouco tempo se tornaram os grandes oligarcas russos. Essa confiança dos grandes oligarcas mafiosos russos fez com que ele chegasse até Moscou, primeiro como ministro de Boris Yeltsin e depois como presidente eleito da Rússia. Mas quando ele tomou o poder, ele tinha um problema. Ele sabia que estava ali pela ajuda dos oligarcas russos. Eles eram mais poderosos do que Putin naquele momento. Putin queria uma forma de diminuir o poder desses oligarcas. Mais ou menos neste meio tempo, William Browder, um americano que havia criado o maior fundo de investimento externo na Rússia, o Heritage, enfrentava diretamente o problema da corrupção, não necessariamente no governo russo, mas também nas empresas em que ele investia. Browder foi dos Estados Unidos para a Rússia assim que a União Soviética caiu e criou um fundo para investir em empresas russas recém-privatizadas. O fundo cresceu absurdamente e ele ficou muito rico com isso. Mas ele começou a observar que era cada vez mais difícil obter lucro por lá. As empresas recém-privatizadas eram infestadas de corruptos que vinham da época que elas eram parte do governo russo. E todas essas empresas em que o fundo investia eram comandadas pelos grandes oligarcas mafiosos russos, que eram igualmente corruptos e viviam roubando até a própria empresa. Ele investia dinheiro de fora na empresa, o oligarca desviava esse dinheiro para o bolso dele e a empresa não saía do lugar. Brawler sabia que seria inútil recorrer ao sistema judicial ou à polícia da Rússia, visto que eram igualmente corruptos e controlados pelos mesmos oligarcas. Então ele optou por montar um time de investigadores, contactar um monte de jornalistas e fazer a coisa toda por apelo popular. Os investigadores descobriam a falcatrua que o oligarca fez, levantavam os documentos, as provas, mostrando que o oligarca X roubou dinheiro da empresa Y, juntava aquilo tudo e publicava no jornal. Dessa forma, ele esperava a pressão popular seria grande contra aquele oligarca e ele ficaria, no mínimo, constrangido de fazer novamente a mesma coisa mais adiante. Mas foi no exato momento que ele começou a denunciar a corrupção que Putin chegou ao poder. E Putin viu ali a sua oportunidade para diminuir o poder dos grandes oligarcas. Que maneira melhor do que fazer uma grande faxina, prometer ao povo russo que iria acabar com a corrupção na Rússia. Isso certamente era um anseio do povo russo, como é até hoje. Todo mundo sabia que os estados e todas as empresas lá eram extremamente corruptas. Então, sempre que a equipe de Browder fazia uma descoberta e colocava nos jornais, Putin agia imediatamente, multava o oligarca, mudava regras, criava novas leis, fazia um show midiático para dizer que combateu a corrupção naquele caso. E a população adorava isso. Os investidores também, as empresas começaram a funcionar melhor, a lucrar. Os oligarcas russos, claro, não ficaram felizes com isso. E de fato, Putin chegou a balançar no cargo nos primeiros anos. Mas a maior parte deles estava ganhando tanto dinheiro que pensou: deixa pra lá, é só uma multa, é só uma sançãozinha. Era um tapinha na mão que o Putin dava no oligarca para manter a opinião pública. Segue o jogo. Não era ali uma ameaça direta aos oligarcas, então eles deixaram isso seguir. Quase todo mês, nessa época, na virada dos anos 2000, tinha denúncia na mídia de esquemas de corrupção, seguido de Putin colocando novas leis e multando o corrupto. O que os oligarcas não viram é que essa coisa toda estava fortalecendo muito a imagem de Putin frente à população.
Então, em 2003, Putin deu seu grande golpe. Como todo mafioso sabe, se você quer se tornar líder, tem que brigar com quem está no topo. Numa dessas denúncias de corrupção, ao invés da mera multa e sanções leves que os oligarcas já estavam até acostumados a receber, ele decretou a prisão de Mikhail Khodorkovsky, que era dono da então maior empresa de petróleo e gás da Rússia, o Yukos. Ele era o maior oligarca de todos e foi preso pelo Putin. Mais do que isso, Putin fez do julgamento dele um show contra a corrupção. Um julgamento ultra rápido, em que Khodorkovsky não teve nenhum direito de resposta, não teve direito à ampla defesa, ao contraditório. Ele apareceu numa cela no dia do julgamento, isso sendo transmitido pela televisão na Rússia. Lógico, todo mundo já sabia o resultado. Khodorkovsky perdeu todos os seus bens nessa acusação de corrupção e lavagem de dinheiro, a empresa Yukos faliu, visto que todos os recursos foram congelados, ele ficou preso na Rússia até 2014, quando recebeu um perdão e fugiu da Rússia. Mas esse ponto já não importava mais para Putin. O importante é que ele já tinha dado o recado a todos os demais oligarcas. E os oligarcas entenderam muito bem. A partir daí, Putin se tornou não apenas o presidente da Rússia, mas também o cachorro grande entre todos os oligarcas. Nenhum deles queria aparecer na televisão dentro de uma cela e perder tudo e ser expulso do país. Segundo dizem, os oligarcas procuraram Putin e Putin botou suas condições. Ele passou a receber 50% do esquema de cada oligarca. Não é 50% para o governo da Rússia, para a prefeitura de Moscou, para os cofres da Federação Russa. Não, é 50% no bolso do Putin. Ou seja, toda a jogada de enfrentar a corrupção foi, na verdade, uma jogada para ele ganhar mais poder sobre os oligarcas. Browder, aquele investidor americano que denunciou os casos de corrupção, continuou denunciando eles, mas agora Putin estava entre os envolvidos. Rapidamente, em 2005, ele foi acusado de conspiração e expulso da Rússia. Até hoje é proibido de voltar lá. Putin já tinha conseguido o que queria. O combate à corrupção foi apenas o meio que ele usou para se livrar de seus inimigos. E de fato, isso não é novidade não. Na China, Xi Jinping fez uma campanha muito similar de limpeza da corrupção no governo chinês. Isso sempre tem muito apelo junto ao povo. Ninguém gosta de corrupção. Chegaram até a fazer um filme sobre o caso lá na China. Porém, curiosamente, apenas corruptos inimigos de Xi Jinping eram presos e perdiam seus bens. Nem precisava ameaçar todos. Depois que ele destruiu a vida e prendeu uma meia dúzia, os demais aprendem que precisam agora obedecer Xi Jinping. Se não obedecerem, sofrerão a consequência, terão a corrupção exposta e acabarão em desgraça. Ou seja, em governos, o combate à corrupção é muitas vezes o interesse de alguém de se manter no poder e acabar com a oposição. Mas você pode pensar, mas e os políticos que não são corruptos? Olha, isso é algo extremamente improvável em governos. Governos por aí podem até não ser descaradamente organizações mafiosas como na Rússia, mas todos eles são máfias. Só se sobe na carreira se você fizer acordos com um monte de gente. Então, no final, qualquer membro de escalão mais alto do governo é certamente corrupto. Mas vamos supor, mesmo que não seja, não faz diferença. Inventa-se acusações de corrupção. É a coisa mais fácil no mundo de fazer. Olha o caso do Bolsonaro e das rachadinhas. Tirou um negócio que é a coisa mais comum em um monte de lugar e fez parecer que é um grande escândalo de corrupção. O fato é que deve-se tomar muito cuidado com esse papo de combate à corrupção em governos. Governos são essencialmente corruptos. Todos eles são corruptos. A corrupção faz parte do governo. A única forma de reduzir a corrupção em um governo é diminuindo o seu tamanho. Um governo menor terá menos corrupção simplesmente porque é menor, circula menos dinheiro ali, tem menos gente ali. Qualquer campanha de vamos fortalecer o governo e caçar corruptos ao mesmo tempo será inevitavelmente uma chamada à ditadura de perseguição de opositores, porque todos no governo são corruptos. A pior corrupção que Lula fez não foi o Petrolão ou o Mensalão ou os outros tantos escândalos do seu governo. O pior que Lula fez, e que Dilma fez também, foi aumentar o tamanho do governo, porque isso inevitavelmente aumenta a corrupção. Da mesma forma, Bolsonaro tem o mérito de ter diminuído o tamanho do governo. É o primeiro presidente que conseguiu essa façanha de terminar o mandato com menos funcionários públicos do que começou.
pelo menos até aqui. Se teve alguma corrupção ali é irrelevante, porque sempre vai ter corrupção no Estado. Só se pode diminuir a corrupção diminuindo o tamanho do Estado. Só se pode acabar com a corrupção acabando-se com o Estado. Você pode ainda pensar, muito da corrupção das empresas russas eram de empresas privatizadas, não eram no Estado. E sim, pode haver corrupção em empresas privadas também. A diferença é que em empresas privadas, a corrupção dói no bolso dos donos da empresa. E daí os donos da empresa normalmente correm muito atrás de corrigir esse problema. No governo, a corrupção cresce e floresce porque é dinheiro dos outros sendo gasto com os outros. Ninguém se importa. Quem se ferra no final das contas é você, que paga imposto. Na Rússia, havia o problema adicional da máfia dos oligarcas, que, embora tivessem empresas privadas, acabava sendo tudo dominado por essa máfia que já existia desde a época da União Soviética. No final, esse monstro do combate à corrupção produziu Putin, um ditador absolutista capaz de atrocidades absolutas, como invadir um país pacífico, iniciar uma guerra a troco de nada. A intenção do combate da corrupção pode até ser boa, o pessoal pode até estar com boa vontade, com boas intenções, mas deve-se tomar muito cuidado com isso. Só se combate a corrupção diminuindo o tamanho do Estado. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!